Imagine o coração de um império. A Agência de Inteligência MI6, o Ministério das Relações Exteriores, até mesmo a coleção de arte particular da rainha. Durante o auge da Guerra Fria, a maior ameaça a essas instituições sagradas não vinha de espiões da KGB com sobretudos em becos escuros. A maior ameaça já estava lá dentro. Eles falavam com o sotaque inglês perfeito. Eram formados nas melhores universidades. Eram membros dos clubes mais exclusivos de Londres. Eles eram os homens em quem se confiava, de forma absoluta, para guardar os segredos mais profundos da nação. E eles venderam todos eles para a União Soviética. Eles ficaram conhecidos como o Círculo de Cambridge, um grupo de 5 homens que orquestrou o maior e mais humilhante escândalo de inteligência do século XX. Esta não é uma história de espionagem comum, de microfilmes e pistolas com o silenciador. É uma história sobre classes sociais, ideologia e a traição que vem daqueles em quem você mais confia. Esta é a nossa investigação. Para entender como a traição mais devastadora da história britânica aconteceu, precisamos ir até o seu berçário, a Universidade de Cambridge, nos anos 1930. Cambridge não era apenas uma universidade, era a forja da classe dominante britânica, um lugar de corredores de pedras antigos, tradições centenárias e um sentimento inabalável de superioridade. Era ali que os futuros primeiros ministros, generais, diplomatas e chefes de espionagem eram moldados. E foi precisamente nesse ambiente de privilégio extremo que a conspiração nasceu. O mundo fora dos muros de Cambridge estava em chamas. A Europa ainda se recuperava do trauma da Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão havia destruído a fé no capitalismo, deixando milhões de desempregados e desesperançosos. E o mais assustador de tudo, o fascismo estava em ascensão na Itália e na Alemanha, uma maré negra que ameaçava engolir o continente. Para muitos jovens estudantes inteligentes e idealistas de Cambridge, o sistema em que haviam nascido parecia estar falido e moralmente corrupto. A democracia liberal parecia fraca e indecisa diante da ameaça de Hitler e Mussolini. Nesse vácuo de esperança, o comunismo soviético parecia, para eles, um farol. A União Soviética, com sua propaganda de igualdade, progresso e, o mais importante, sua oposição ferrenha e militante ao fascismo, parecia o único antídoto heróico para os males do mundo. Para esses jovens, ser comunista não era ser um traidor, era estar do lado certo da história, lutar em uma guerra secreta contra a tirania fascista que seus próprios governos pareciam incapazes ou indispostos a combater. Foi nesse caldo de cultura de desilusão e fervor ideológico que o Círculo de Cambridge foi formado. Eles não eram um grupo coeso desde o início, mas sim uma rede de amigos e amantes, todos orbitando as mesmas sociedades secretas e grupos de discussão marxistas da universidade. O primeiro e mais importante era Kim Philby, o líder carismático e charmoso, um homem de uma autoconfiança magnética. Havia Guy Burgers, o boêmio caótico, abertamente homossexual, em uma época em que isso era crime. Um homem brilhante, mas autodestrutivo, que usava seu charme para abrir todas as portas. Havia Donald Maclean, o idealista atormentado, um homem alto e bonito que acreditava genuinamente na causa comunista, mas sofria com o peso de sua vida dupla. Havia Anthony Blunt, o intelectual refinado, um futuro historiador de arte de renome e o curador da coleção de arte da rainha, um homem frio e calculista. E, um pouco à margem do grupo principal, estava John Cairncross, um escocês de origem mais humilde, ressentido com o sistema de classes britânico e movido tanto pela ideologia quanto pela ambição. Eles eram a elite dentro da elite, os filhos dourados do Império Britânico. Eles acreditavam que o sistema que os criou estava podre e que a lealdade deles não era para com o rei e o país, mas sim para uma ideia, uma utopia que estava sendo construída em Moscou. Eles se viam como soldados em uma guerra ideológica. Acreditavam que, ao servirem a União Soviética, estavam na verdade salvando o mundo do fascismo. Eles tinham um motivo ideológico, a paixão da juventude e a convicção de que estavam certos. Mas como exatamente um grupo de estudantes idealistas se transforma em agentes operacionais recrutados e treinados pela inteligência soviética para a maior infiltração da história? Se a motivação dos 5 de Cambridge nasceu da ideologia, sua capacidade de executar a traição nasceu de um fator muito mais britânico: o sistema de classes. A maior arma deles não foi a inteligência. Embora fossem brilhantes,
nem as técnicas de espionagem que aprenderam com seus controladores soviéticos. A arma mais poderosa deles foi o privilégio. O fato de que eles pertenciam, por nascimento e educação, à elite governante da Grã-Bretanha lhes deu a camuflagem perfeita. Eles não precisavam se esforçar para se infiltrar no coração do poder. Eles já nasceram lá dentro. O recrutamento deles pela inteligência soviética, na época a NKVD, foi sutil e paciente. Agentes soviéticos em Londres e Cambridge identificaram esses jovens promissores e ideologicamente alinhados e os abordaram. A instrução que eles receberam não foi para se tornarem revolucionários barulhentos. Foi o oposto. Eles foram instruídos a abandonar publicamente qualquer afiliação comunista, a se misturarem, a construírem carreiras respeitáveis e a subirem na hierarquia do establishment britânico. Eles deveriam se tornar agentes dormentes, sementes plantadas que só germinariam quando estivessem em posições de poder. E o sistema britânico os acolheu de braços abertos. Era o auge do que se conhecia como a Old Boy Network, a rede informal de contatos entre homens que frequentaram as mesmas escolas particulares de elite, como Eton e Westminster, e as mesmas universidades, Oxford e Cambridge. Nessa rede, a contratação para cargos sensíveis no governo não se baseava em investigações de segurança rigorosas, mas em confiança pessoal, num aperto de mão e na pergunta: ele é um de nós? E os 5 de Cambridge eram, inquestionavelmente, um de nós. King Philby, o mais ambicioso, seguiu o caminho clássico. Ele trabalhou como jornalista, cobrindo a Guerra Civil Espanhola, onde secretamente trabalhava para os soviéticos, e usou seus contatos para ser recrutado pelo MI6, o serviço secreto de inteligência, no início da Segunda Guerra Mundial. Sua ascensão foi meteórica. Ele era visto como um oficial exemplar, charmoso, eficiente e totalmente confiável. Seus superiores o adoravam. Em pouco tempo, ele foi nomeado chefe da seção antissoviética do MI6. Pense na ironia. O principal espião soviético na Grã-Bretanha foi encarregado de caçar espiões soviéticos. Donald Maclean e Guy Burgess seguiram um caminho semelhante no Ministério das Relações Exteriores, o coração da diplomacia britânica. Maclean, o intelectual sério, subiu rapidamente na hierarquia, ganhando acesso a telegramas diplomáticos e segredos de política externa. Burgess, apesar de seu comportamento caótico e de seu alcoolismo notório, usou seu charme e suas conexões sociais para se manter em posições importantes, incluindo um posto na Embaixada Britânica em Washington, D.C., o epicentro da Aliança Anglo-Americana. Anthony Blunt, o acadêmico, encontrou seu lugar no MI5, o Serviço de Segurança Interna, durante a guerra. E John Cairncross, o outsider, usou sua brilhante capacidade intelectual para conseguir cargos em vários departamentos governamentais cruciais, incluindo o Tesouro e o Centro de Quebra de Códigos em Bletchley Park. Eles não precisaram arrombar portas ou roubar documentos no meio da noite. Os segredos mais bem guardados do Império Britânico eram entregues a eles em suas mesas, como parte do seu trabalho diário. Eles participavam de reuniões onde as estratégias de guerra eram decididas. Eles liam os telegramas diplomáticos mais sensíveis. Eles tinham acesso aos planos militares, às novas tecnologias e, o mais importante, aos nomes de agentes britânicos operando em território inimigo. A confiança que o sistema depositava neles era tão cega, tão absoluta, que a ideia de que eles pudessem ser traidores era simplesmente inconcebível para a mentalidade da classe dominante britânica. Era como suspeitar que em seu próprio braço estivesse tentando te esfaquear. A infiltração foi tão perfeita, tão profunda, que por mais de uma década, os soviéticos tiveram uma janela aberta para o coração do governo britânico. Eles sabiam que os britânicos estavam pensando, o que estavam planejando e quais eram seus pontos fracos. Os espiões estavam em posição. Eles tinham acesso a praticamente tudo. A pergunta agora era: que dano exatamente eles causaram com esse acesso sem precedentes? Com os 5 espiões entrincheirados no coração do governo britânico, a União Soviética obteve uma vantagem estratégica que mudaria o curso da história. O período que abrangia a Segunda Guerra Mundial e os primeiros anos da Guerra Fria se tornou a era de ouro da traição do Círculo de Cambridge. O fluxo de informações de Londres para Moscou era tão vasto e tão detalhado que, em muitos momentos, Stalin sabia mais sobre os planos de seus aliados britânicos e americanos do que muitos membros do próprio gabinete britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a contribuição deles para o esforço de guerra soviético foi imensa.
John Cairncross, trabalhando no Centro de Decifração de Códigos em Bletchley Park, teve acesso a um dos segredos mais bem guardados da guerra, os códigos Enigma alemães decifrados. Ele passou transcrições vitais para Moscou, dando aos soviéticos uma visão sem precedentes dos planos militares nazistas na frente oriental. Informações sobre a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, foram passadas aos soviéticos, ajudando-os a antecipar os movimentos alemães e a garantir uma vitória que foi um ponto de virada crucial na guerra. Para os soviéticos, Cairncross não era um traidor, era um herói que os ajudava a derrotar um inimigo comum. Mas foi no pós-guerra, com o início da Guerra Fria, que o dano se tornou verdadeiramente catastrófico para o Ocidente. Donald Maclean, servindo na Embaixada Britânica em Washington, D.C., estava em uma posição única. Ele era o co-secretário do Comitê Combinado de Políticas sobre Desenvolvimento Atômico, o órgão anglo-americano que supervisionava o desenvolvimento da bomba atômica. Ele passou para seus controladores da KGB centenas de documentos ultra-secretos detalhando o tamanho do arsenal nuclear americano, as taxas de produção de urânio e plutônio e as estratégias nucleares dos Estados Unidos. Quando os soviéticos surpreenderam o mundo ao testar sua própria bomba atômica em 1949, muito antes do que os analistas ocidentais previam, a traição de Maclean foi um dos fatores cruciais que lhes permitiu acelerar seu programa. Kim Philby, de sua posição elevada no MI6, causou danos talvez ainda mais letais e pessoais. Como chefe da seção anti-soviética, ele conhecia a identidade de praticamente todos os agentes que o Ocidente tentava infiltrar na União Soviética e nos países do Bloco Oriental. Cada operação era sabotada desde o início. O caso mais notório foi uma operação conjunta da CIA e do MI6 no final dos anos 40 para infiltrar exilados anticomunistas na Albânia, na esperança de derrubar o regime stalinista local. Philby, que supervisionava a operação do lado britânico, simplesmente entregou todos os detalhes para a KGB. As equipes de exilados eram emboscadas assim que pousavam, sendo capturadas e executadas. Centenas de homens foram enviados para a morte certa por um homem que eles acreditavam ser seu chefe e protetor. Guy Burgess, embora menos sistemático, usava seu acesso no Ministério das Relações Exteriores e seu charme social para coletar e transmitir uma enorme quantidade de documentos secretos. E Anthony Blunt, no MI5, usava sua posição para alertar seus companheiros sobre qualquer investigação de contra-espionagem que pudessem se aproximar deles, agindo como o guardião interno da conspiração. Juntos, eles formavam uma máquina de traição perfeitamente azeitada. Eles revelaram aos soviéticos a existência de projetos de inteligência, as fraquezas das agências ocidentais, as posições de negociação da Grã-Bretanha em conferências internacionais e a identidade de incontáveis agentes da CIA e do MI6. A paranoia que se instalou nas agências de inteligência americanas e britânicas foi profunda. Como os soviéticos sempre estavam um passo à frente, havia um vazamento. Mas de onde? Por anos, eles procuraram por um espião inimigo, sem perceber que o inimigo não era um estranho, era sua própria elite. A traição deles não apenas custou vidas e segredos, ela envenenou a confiança que era a base da Aliança Ocidental. Mas uma conspiração de tamanha magnitude, por mais perfeita que fosse, não poderia durar para sempre. Inevitavelmente, o sistema que eles exploraram com tanto sucesso começaria a se fechar em torno deles. A rede estava começando a se apertar. O início do fim para o Círculo de Cambridge não veio de uma investigação do MI6 ou de uma denúncia em Londres. Veio de um lugar inesperado, dos frios corredores de Arlington Hall, na Virgínia, a sede do Signal Intelligence Service do Exército Americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciaram um projeto ultra-secreto chamado Venona. O objetivo era decifrar o vasto volume de mensagens telegráficas codificadas que eram trocadas entre Moscou e suas embaixadas e agentes no exterior. O processo era incrivelmente lento e difícil, como montar um quebra-cabeça de 1 milhão de peças sem saber qual era a imagem final. Mas no final dos anos 40, os decifradores americanos começaram a ter sucesso. Lentamente, fragmentos de mensagens começaram a fazer sentido, e o que eles encontraram foi a prova irrefutável de uma rede de espionagem soviética operando no coração do governo aliado. Uma das fontes, identificada pelo codinome Homer, era claramente um diplomata de alto escalão na Embaixada Britânica em Washington durante a guerra,
que havia passado segredos atômicos para Moscou. A descrição batia perfeitamente com um homem, Donald McLean. O cerco havia começado a se fechar. O MI6, alertado pelos americanos, iniciou uma investigação discreta. Cam Philby, em um dos maiores atos de cinismo da história da espionagem, foi encarregado de supervisionar a investigação sobre seu próprio amigo e cúmplice. Ele fez tudo o que pôde para atrasar o processo, mas sabia que era uma questão de tempo até que a culpa de McLean fosse confirmada. Philby então tomou uma decisão drástica para salvar a rede. Ele usou Guy Burgess, que na época também estava em Washington, para ir a Londres e alertar McLean de que ele estava prestes a ser preso. O plano era que McLean fugisse sozinho, mas Burgess, em um ato impulsivo e caótico que selou seu próprio destino, decidiu fugir junto com ele. Na noite de 25 de maio de 1951, os dois diplomatas desapareceram, pegando uma balsa para a França e de lá, viajando secretamente para a União Soviética. O desaparecimento de dois diplomatas de elite causou um escândalo monumental na Grã-Bretanha. A suspeita sobre Philby, como o terceiro homem que os alertou, era imensa. Ele foi interrogado intensamente, mas com sua calma e arrogância de classe alta, negou tudo e conseguiu convencer muitos de seus superiores de sua inocência. Ele foi forçado a se demitir do MI6, mas não foi processado. Por mais de uma década, o escândalo pareceu ter sido contido, mas em 1963, a represa finalmente se rompeu. Um desertor da KGB confirmou, sem sombra de dúvida, que Philby era de fato um espião soviético. Alertado por seus amigos que ainda estavam no sistema, Philby escapou de Beirute, onde trabalhava como jornalista, e também fugiu para Moscou, onde foi recebido como um herói. A caçada ao quarto e quinto homem se intensificou. Em 1964, Anthony Blunt, confrontado com novas evidências, confessou secretamente ao MI5 em troca de imunidade e do silêncio do governo para evitar um escândalo que mancharia a própria família real. Já que ele era o curador de arte da rainha, ele só foi exposto publicamente em 1979 pela primeira-ministra Margaret Thatcher, causando um novo terremoto na sociedade britânica. John Cairncross foi o último a ser identificado, também confessando em segredo. A saga do Círculo de Cambridge finalmente havia terminado. A queda da Torre de Marfim foi completa. O legado deles foi devastador. Eles não apenas comprometeram a segurança do Ocidente por décadas, eles destruíram algo muito mais fundamental, a confiança da Grã-Bretanha em sua própria classe dominante. O Old Boy Network, o sistema baseado na ideia de que um homem de boa família era inerentemente honrado, foi exposto como uma falha de segurança catastrófica. A traição deles, nascida de privilégio, acabou por destruir o próprio mito desse privilégio. Eles se propuseram a lutar contra um sistema que consideravam corrupto, mas no final, a maior consequência de suas ações foi expor a podridão e ingenuidade no coração do império que eles tanto desprezavam. A história do Círculo de Cambridge é um lembrete sombrio de que as maiores ameaças muitas vezes não vêm de inimigos externos, mas de dentro. É uma lição sobre como a convicção ideológica, quando combinada com o privilégio e o engano, pode se tornar uma das forças mais destrutivas da história. Se você acredita que é crucial entender essas complexas redes de poder e traição que operam por trás da cortina da história, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de garantir que continuemos a investigar esses casos que definiram o século XX. Deixe seu like e comente. Na sua opinião, os 5 de Cambridge eram idealistas equivocados ou traidores imperdoáveis? Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós escavamos os alicerces do mundo.